Pô, mano, demitiu o cara 8 dias depois não faz o menor sentido. Por causa da folga, por causa da reunião, são várias narrativas criadas, né? Reunião, não se acertaram, pô. Se a diretor... Entrevista que o cara deu. Não, vamos por partes. A reunião, não se acertaram. Não se acertaram, eles têm que se acertar, irmão. Hoje, amanhã ou depois, eles têm que se acertar. Tá bom, Crespo, você não vai, você não quer ir no Brasileiro, não quer ir nas Copas? Vamos chegar ao meio termo? Ganha 2 no Brasileiro, dá uma moral pra Copa. Faz uns pontinhos na Copa, volta pro Brasileiro. Perdeu no Brasileiro, volta aqui, vamos se acertar. Chega no meio termo, beleza, entrevista. Cara, já basta o Casares que mentiu pro São Paulino há anos. Pegar um treinador que fala a verdade, porque mentir ele não mentiu. O time do São Paulo é um time... E outra coisa, não mudou discurso, ele tá falando isso desde que ele assumiu. O primeiro jogo do Casares foi... Primeiro jogo do Casares, o São Paulo tomou, ano passado, tomou um vareio de bola do Flamengo no Maracanã e ele falou, não, é que a gente não vai pegar... Ainda bem que a gente não vai pegar o Flamengo todo jogo, porque a gente não tá no nível dos caras. No primeiro jogo, ele não mudou o discurso. E o discurso dele é lúcido, porque o time do São Paulo é bom, é competitivo, mas, cara, os 2 jogos contra o Palmeiras mostram que tá muito atrás. Se perde 2 jogadores ali, irmão, é 45 pontos. E deu. E aí tentar alguma coisa na Sul-Americana. Aí a outra narrativa, porque os jogadores já estavam rachados com o treinador. Rapaziada, vamos voltar pra terra? Meu filho não gosta da professora de matemática, eu vou mandar a professora embora? Meu filho vai parar de ir pra escola? Não! Rapaziada, se vira nos 30, estuda, gosta da matéria. E a outra coisa, que a situação se deteriorou em 8 dias. É. Quem não gostava do Crespo já não gostava desde o início do ano. Ou não gostou na folga? Folga, tomando ganho. Eu não gosto do Crespo. O que mudou de janeiro pra cá no São Paulo? Primeiro foi o presidente, né? Que mudou porque o Casares saiu. Melhorou o extracampo, porque parou a zona política lá que estava e que estava prejudicando o futebol de São Paulo. O futebol de São Paulo melhorou. O time melhorou em campo, começou a ter uma cara. Beleza, tem várias decisões do Crespo que eu também discordo. Questionáveis. Por exemplo, a do Luan contra o Palmeiras é uma coisa inexplicável até hoje. Mas não é daí que você precisa mandar o cara embora. Você pode discordar das decisões do cara, como eu discordo. Mas o São Paulo estava criando uma cara. O São Paulo tem 10 pontos em 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Mesmo número de pontos do Palmeiras. O São Paulo está invicto no Brasileirão. O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pro Palmeiras fazendo um jogo competitivo. Ah, mas a rapaziada não gostava do Crespo, já tinha perdido o vestiário. Mas nenhum, o treinador é unânime. 11 vão gostar, 15 vão aturar e o resto vai odiar. E ele também não perdeu. E se a relação era ruim, já era ruim desde o começo do ano, não? Deixa eu chamar a Priscila Senhorães para a gente tentar entender, para ela trazer aí pelo menos algumas explicações de dentro do São Paulo, do porquê dessa demissão. Pris Senhorães, seja muito bem-vinda aqui ao nosso De Placa. Bom dia para você. Notícia simples que pegou acho que todo mundo de surpresa no momento que o torcedor, entre aspas, alguns, né, tinham mudado ali a visão sobre o Crespo, falou, pô, agora acho que a gente vai ter um caminho, tem uma direção legal. O São Paulo anuncia. Queria entender por que aconteceu essa demissão, as informações que você tem para essa informação chegar, porque assusta o Priscila Orange. Seja muito bem-vinda. Oi, Vitor, tudo bem? Bom dia para você, todo mundo da mesa, todo mundo que está acompanhando a gente. Vitor, assusta o timing, né? Mas não surpreende ninguém que acompanha o dia a dia do CT da Barra Funda. Eu até não sei se vocês lembram que há um tempo eu participei de um de placa aqui e eu falei que eu tinha certeza que o Crespo não iria durar. Uhum. Acho que o São Paulo conseguiu uma sequência de resultados que acabou salvando o trabalho dele por um período, né? A chegada do Rafinha no CT do São Paulo muda muito o clima dos jogadores e aí acaba que o técnico também fica numa situação um pouco melhor, né? Mas essa mudança foi muito mais pela chegada do Rafinha do que por a galera ter melhorado a relação com o Crespo, né? Então, assim, não surpreende quem acompanha o CT da Barra Funda, quem fala com os jogadores, né? Eu converso bastante com alguns atletas e eles batem nessa tecla há muito tempo de que era um desligamento que eles queriam que acontecesse. E são muitos motivos, né, Vitor? Muitos, assim, desde o ano passado, declarações falando da saúde dos jogadores, ofendendo especialmente Lucas Moura e Jonathan Calleri pessoalmente, né, 2 jogadores que se sentiram ofendidos pelas declarações de que o importante era ter jogador que conseguisse jogar, no momento que esses 2 não conseguiam jogar. Uhum.
aí, se a gente parar para pensar em mais recente, teve também a situação ali do gramado sintético, né? Então, o Crespo, no entendimento da diretoria, era um cara que mais acabava expondo seus atletas do que protegendo seus atletas publicamente, né? O ponto não é nem expor a diretoria, porque a diretoria também não tem muita moral com a torcida para se sentir ofendida, enfim, mas com os atletas acabou que pesou bastante o fato dele expor muito, né? O que aconteceu nesse período, né? A galera que não gosta do Crespo hoje é a mesma do ano passado, isso é fato. Mas o que aconteceu é que teve a chegada de um gerente esportivo com muito peso, né, para poder fazer uma decisão como essa, junto com o aval, né? Obviamente, junto com o presidente, com o Rui Costa. Mas algumas coisas recentes o Rafinha de fato não aceitou e entendeu que estava acontecendo uma desconexão entre jogadores, diretoria e treinador. Então, desligamentos são por diversos motivos, posso falar todos aqui para vocês se vocês quiserem, tiverem tempo, mas o timing surpreende, né, Vitor? Mas não surpreende ele sair, era uma mudança que o São Paulo já sabia que era necessária, faltava achar o momento correto para fazê-la. Cara, não achou. Então, e não é esse o momento. Eu acho que não teve. Só pra deixar claro. E para variar, a gente vê que a diretoria do São Paulo não sabe nada de bola. Porque se você... Vamos lá, vamos entender a situação. Falou. Beleza. E o senhor? Fala, o senhor! Não, pelo amor de Deus, velho. Tô puto, tô puto. Bota ele na tela. Não, põe na tela, por favor. Eu tô Pronto. puto. O bagulho é o seguinte. Ninguém gosta do Crespo. Amém. Os jogadores não gostam do Crespo. Amém. Beleza. Vamos olhar o cenário. Como é que tá o nosso futebol? Não tá tão ruim. Como é que tá o desempenho do campeonato? Não tá tão ruim. Como é que tá o mercado? Tá horroroso. Eu até tava conversando com o Vess. Diferente do Flamengo, o Flamengo foi atrás do treinador novo para dispensar o Felipe. O São Paulo manda um treinador embora e não tem outro. Aí vai às pressas, beleza. Aí, analisando o futebol, que treinador no mercado se adapta à filosofia do clube? Não tem. Eu gosto do Diniz, gosto do Roger, mas trazer eles para esse elenco do São Paulo não me parece para testar, para iniciar um novo trabalho. Essa altura do campeonato não faz sentido. A diretoria do São Paulo não respeita a filosofia do clube, não respeita a filosofia do treinador, não respeita as características do elenco. Cara, é bizarro. Futebolisticamente falando, eu posso não gostar de A, B ou C. Não tem como eu tomar uma decisão por picuinha. Ah, não gosto de você? Mano, vai embora. Não, cara, não é o momento. O momento não é esse. Não dava para ser assim. É simplesmente uma decisão tenebrosa. Tenebrosa. Aí me vem depois o Rui Costa falar que é referência. Referência no quê? Decisão ruim? Essa parada de bastidores, assim, é uma parada muito insana. Contrata o Louro José. Aí controla ele. Todo mundo... Pô, é assim, bizarro o técnico não poder fazer o trabalho dele, velho. É bizarro isso, mano. E a Priscila tá fazendo uma cobertura fantástica aí. Tem um ponto pra mim que é o seguinte. O São Paulo ia mandar o Crespo embora no jogo contra o Flamengo. Acabou que o São Paulo ganhou o jogo de maneira surpreendente para muitos, não para mim, que eu falei no dia estávamos aqui, eu e o Cinho, Vitor, o Ricardinho. E eu falei, o São Paulo não tem nenhuma surpresa o São Paulo ganhar o jogo hoje. Ricardinho quase deu um salto mortal dessa cadeira aqui para mim. E acabou, ganhou o jogo. Mas ganhou um jogo que não era esperado ganhar e ficaram. Anota aí, toda vez que um treinador fica no ou ganha esse ou tá fora, o treinador já caiu. Já caiu, porque o treinador não vai ganhar 30 seguidas. Na primeira brecha. Na primeira brecha vão mandar embora. Só que o São Paulo teve essa brecha muito antes. O porquê que o Crespo não foi mandado embora depois do jogo contra o Palmeiras, quando o São Paulo teria 8 dias para trabalhar, é a explicação. Por quê? O Crespo, quando disse dos 45 pontos, já ficou com um alvo nas costas dele. O Crespo, quando falou do gramado sintético, que para ele é bobagem, e isso, pelo visto, é uma bandeira do clube, mais do que até dos jogadores, ele aumentou o alvo nas costas dele. A relação com os jogadores não era boa, é outro alvo nas costas dele. Por que não mandaram o cara embora no dia seguinte da eliminação contra o Palmeiras? Falava, ó, beleza, vamos para outro caminho. Ainda tinha desculpa de que mudou a direção de futebol que é outro caminho. Esperaram 8 dias. O Crespo teve autonomia de dar 3 dias de folga. O Crespo teve mais 4 dias para trabalhar com o elenco.
E depois desse período, que você manda o cara embora, que está demitido desde o jogo contra o Flamengo. O Crespo está demitido desde o jogo contra o Flamengo, na dia 28 de janeiro. Então, assim, de novo, vou usar uma palavra que eu usei na demissão do Felipe Luiz, mas com um cenário diferente. Foi uma decisão que faltou coragem da direção do São Paulo. Foi uma decisão de covardia, porque ele era para ter sido demitido lá contra o Flamengo, porque na prática ele caiu quando ele falou dos 45 pontos. Ali ele caiu. Na coletiva do jogo contra a Portuguesa, foi, né? Foi isso? Foi. Não, acho que quando... foi na derrota para a Portuguesa. Não, minto. Foi no jogo que a gente estava em Barueri. Foi na derrota para o Palmeiras no primeiro jogo. Ali ele falou dos 45 pontos. Ele caiu naquele dia. Só faltou demitir. E faltou coragem do São Paulo de demitir ele quando ele der o ultimato. Se perder para o Flamengo, ele vai ser demitido. Ele ganhou do Flamengo, tinha que ser demitido também. Se você tivesse coragem. Aí você não tem. Ou convicção na decisão, né? Ou convicção na decisão. Aí você não tem, aí o cara ganha 5 jogos seguidos. Aí faltou mais coragem ainda. Se o trabalho acabou, manda o cara embora, pô. Aí ganhou 5 jogos seguidos, manteve o cara. E demitiram quando 8 dias depois do que deveria. Há 2 dias antes do jogo. 2 dias antes do jogo, para trazer um outro cara que vai chegar e vai falar: oi, tudo bem? Prazer. Roger, agora vamos pro jogo. Que não tem culpa de nada e chega com a rejeição cabulosa da torcida. Vai lá. Não, eu queria... A Pri falou, né? Tinham alguns motivos para a decisão. E para mim, o único motivo grande, plausível, é que os caras não gostavam dele lá dentro, beleza? O elenco não gostava dele lá dentro. Por quê? Por isso que eu falei, contrata o Louro José, se você controlar ele. Se a gente entende, e a gente tá falando a mesma língua aqui, que o São Paulo melhorou em campo, futebolisticamente o São Paulo melhorou, e aí você pode discordar das decisões do Crespo, algumas aqui, outra ali, 3 zagueiros aqui, 3 volantes ali, uma escolha por jogador, normal. Uma escolha de jogador aqui, beleza, você pode discordar. E eu até brinquei lá em Barueri antes do jogo, quem tava lá, contra o Palmeiras, falei assim, se o Crespo tomar o 4x0 hoje, acabou, né? Porque a decisão que ele tomou de botar o Luan sem jogar 15 minutos, esse tanto de tempo, mas enfim, o que me parece por que o Crespo foi demitido? O Crespo foi demitido porque o elenco não gostava dele. Tô maluco? Por isso que eu tô falando, mas o Louro José, que os jogadores controlam o técnico. Eu acho isso, assim, eu até falei com o Ricardinho, o programa do Flamengo, que se os moleques quiserem derrubar o novo treinador, vai derrubar também. O ponto é, se você ficar dando esse tipo de poder pra uma galera... Não, é isso. Mas a sensação que passa é essa, não é? Total, eu tô fechadíssimo com você. E aí eu queria saber da Pri, assim, se a gente se encontrar o Rui Costa agora aqui no corredor da TNT, por que o Crespo caiu? Ele vai responder o quê? Porque os jogadores não gostavam dele? Essa vai ser a justificativa dele. É pra eu falar agora? Sim. Pode falar. Então, primeiro, né, internamente no São Paulo não se vê essa evolução no campo. Né? O São Paulo, por exemplo, entende que o melhor primeiro tempo que o São Paulo fez na temporada foi o primeiro tempo contra o Palmeiras, quando perde na fase de grupos ainda do Campeonato Paulista. Muita gente entende que, por exemplo, contra o Bragantino e também contra a Ponte, o São Paulo sofreu muito mais do que passou na tranquilidade, não fez bons jogos e tinha muita dificuldade de conseguir chutar no gol. Isso é uma avaliação que é feita sobre o trabalho, sobre os treinos do Crespo, né? Que o time é mal treinado para as partidas, apesar dos resultados, né? O São Paulo entende que não tem um jogo que o São Paulo fez 90 minutos bons na temporada, apesar dessa sequência que o São Paulo ficou invicta até a eliminação do Palmeiras. E aí algumas condutas do Crespo incomodaram muito ao longo do período. Antes do jogo contra a Portuguesa, que o São Paulo sofre uma derrota muito dolorida no Morumbi, que deixa a situação até delicada naquele momento, o Hernan Crespo não treinou o time do São Paulo. Ele foi para a Argentina e ele não estava aqui no treinamento. No dia seguinte, o São Paulo perde e se complica muito, né, com uma derrota no Morumbi no Campeonato Paulista. A situação da viagem na semana passada pesou muito também, não pela folga, mas pelo fato dele ter uma passagem já comprada antes do São Paulo passar ou não. O que passou a impressão para a diretoria de que o Crespo não acreditava que o São Paulo passaria nesse mata-mata para a próxima fase. E aí ele viaja, então, e o São Paulo entende que
foi um momento muito ruim para ele tomar essa decisão de não treinar o time. Até porque ano passado, em muitos momentos, isso até é um bastidor curioso, entende-se alguns jogadores que o Crespo pegava meio pesado nos treinos. Com treino antes de jogo, dia de jogo, enfim, e aí muitos jogadores acabaram estourando naquele momento, e isso foi algo que já era uma pulga atrás da orelha internamente no São Paulo, a maneira como ele geria os seus atletas ali na prévia das partidas. E aí um outro detalhe que a gente pode trazer foi a escalação do Luan, não necessariamente pelo Luan, né, que ele foi culpado ou que o São Paulo foi eliminado. Mas o Luan é muito um cara com muito carinho do Crespo e as pessoas entendem que o Crespo, por uma decisão pessoal, passou ele na frente do Pablo Maia, que estaria mais apto a jogar um jogo desse tamanho, dessa dificuldade. Então, as pessoas entendem que talvez não tenha sido uma decisão de que o São Paulo vai jogar melhor, e sim de que eu vou colocar o jogador que eu prefiro pessoalmente aqui para dar essa oportunidade. E aí o São Paulo entende, inclusive, que isso, obviamente, aí, independentemente de gostar ou não do Luan, prejudicou diretamente o São Paulo, até porque tem gente que alega que o Danielzinho poderia sim ter atuado naquela partida, talvez não 90 minutos, mas o jogo poderia ter sido com uma escalação diferente. Então esses são alguns dos motivos que eu consegui apurar que quebraram bastante o clima com o elenco, com todo mundo, na verdade. E aí, em relação aos jogadores, isso de fato era algo bastante insustentável. Eu ouvi relatos de que o Crespo não tinha muita relação pessoal, né, de bom dia, de criar uma relação com os atletas mesmo, e até o Wilsinho falou isso de perder o grupo, né. O que eu escutei é que o problema é que era muito o grupo. E aí, quando você perde muito o grupo, uma porcentagem muito grande, não tem como você manter o treinador. Porque é normal, né? Você tem 30 caras, você precisa ter pelo menos uns 20 que te apoiam. E aí, o número que eu escutei quando você, de 30 e tantos, tem 12, não tem nenhum caminho para esse trabalho dar certo mais, porque ninguém te apoia e acredita nas suas decisões. Cara, tem um time titular e mais um ainda. Desculpa. Dá para jogar bola. Aliás, eu não duvido nada das informações da Priscila, eu sei onde você vai chegar. Ela é fantástica. Mas, cara, esse monte de narrativa nenhuma se sustenta. A primeira parte dos motivos da Pri foi o que o VS falou. Se a convicção era essa, desde sempre, era para ele ter caído depois do Palmeiras. Do primeiro jogo. Era para ele ter caído nas exatamente. Convicções. Se ele perde o grupo, foi, rapaziada, vamos entender nosso cenário. Nós estamos lascados financeiramente. O cara tá vice do brasileiro. Eu também não gosto dele, mas vamos fazer assim, ó, cada um no seu quadrado? Jogador é pago para estar bem fisicamente, se portar bem, ser profissional e jogar bola. O comandante comanda, ele não é obrigado a ser amigo, bonzinho, dar bom dia, boa tarde. Ele é obrigado a estar ali e comandar. Se ele começar a machucar uma galera, se ele começar a perder jogo, várias coisas, demissão. Agora, não faz o menor sentido você ter tudo isso de motivo e mandar ele 8 dias depois, cara. A dúvida aqui de tudo isso que a gente elencou aqui, o que aconteceu grave do dia 1º ao dia 9 que motivou a demissão? Porque tudo isso que a Priscila falou já estava presente antes. Desde a derrota contra a Portuguesa. Sim. Talvez desde a reapresentação. Tudo isso já estava presente. A minha dúvida o que aconteceu nesses 8 dias para os caras jogarem 3 dias de folga fora e 4 dias de treino fora para depois mandar o cara embora. Picuinha de quem não entende nada de bola. Eu queria escutar a Priscila, mas não vem com o negócio que foi por conta da folga, hein? Senão o bagulho vai ficar louco aqui. Na verdade, eu acho até que a folga pode ter adiado uma decisão, sim, mas o que pesou muito... Tudo isso pesou, né? É difícil colocar a responsabilidade em um fato. Mas o negócio dos 45 pontos foi, de fato, uma situação ruim ali, especialmente depois da chegada do Rafinha, né? E aí, a gota d'água foi uma entrevista que o Hernan Crespo deu para a ESPN, para o programa Bola da Vez, se não me engano. E aí o São Paulo tem um corte onde ele fala que o São Paulo não seria campeão com ele, quem sabe com um próximo treinador. E aí isso foi, então, a gota da água, reacendeu a situação dos 45 pontos, e aí por isso que ocorre, um dos motivos, né, que ocorre esse desligamento agora. E uma opinião minha, né, é que o tamanho do abismo entre pensamentos do gerente esportivo e do treinador foi uma das coisas que pesou, né, porque acho que talvez fosse necessário encontrar um equilíbrio, mas um quer ser campeão
da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e o outro deu entrevista falando que o São Paulo não seria campeão com ele. Então, acho que muita distância acabou causando uma dificuldade de você chegar num acordo entre dois caras que são muito importantes, obviamente, no bastidor do clube, né? Tá, mas pera, vamos lá. Em cima disso, dos 45 pontos, que uns acham um abismo, outros acham não. O Crespo no passado chega, pega o time quase sem lesão. Ele ganha, fica 10 jogos invictos. Caleri machuca, André machuca, Lucas machuca, uma galera machucada. São Paulo sobreviveu ano passado. Graças a Deus fez 48 pontos e não precisou no final, porque no final era desesperador. Esse ano, se 2 dos 10 titular machuca, irmão, nós estamos na mesma situação. Que mundo esses caras vivem? São Paulo não dá para brigar em 3 frentes. São Paulo não vai conseguir brigar no Brasileiro até o final. O São Paulo não consegue criar. Se pega um time na Sul-Americana semifinal que se fecha, não vai criar. O time do São Paulo, ele é competitivo e ponto. Que mundo esses caras vivem? Ah, não, o São Paulo é grande. O São Paulo era grande. Hoje o São Paulo é isso aí. Perde 2 dos titulares, tá morto. Vai ficar dependendo igual no passado, não vai ganhar os jogos. Ah, não, que o discurso... Ah, tá bom, vocês querem ser enganados? Então o próximo treinador, Rojão, fica a dica, pai. Ó, olha nos meus olhos. Mente que eles gostam. Eles gostam de mentir. Campeão brasileiro, sul-americano, Copa do Brasil. Acabou. Acabou. O Brasil é nosso. Eu acho que assim, pelas informações que a Pri trouxe agora e falou, tá muito claro. O Rafinha se incomoda muito com o discurso do Crespo e acho que isso já tinha ficado claro em alguns momentos. O Lucas no último lance... O Crespo não mudou em nada. Exatamente. O Lucas no último lance, isso várias vezes. Depois do jogo contra o Bragantino, ele fala... O Crespo sabe que errou, ele falou com a gente lá sobre a declaração e que não sei o quê. Então foi uma declaração que não foi bem recebida para dentro do grupo e que o Crespo sempre se manteve e preferiu se colocar à frente do elenco e dos jogadores para tomar essas porradas e para segurar o rojão e para diminuir a expectativa do torcedor. O Crespo basicamente veio a público e falou o que os torcedores estavam pensando e a realidade do São Paulo naquele momento. A gente não pode esquecer que no começo do ano a gente chegou a falar em São Paulo rebaixado no Campeonato Paulista. Em São Paulo que não ia se classificar, que muito difícil seria campeão, mas que possivelmente poderia ser rebaixado no Campeonato Paulista se fizesse uma campanha ruim. Então o Crespo veio a público e deu uma declaração sobre a realidade do clube. E o que eu sempre falei aqui foi, você pode discordar de várias coisas do Crespo, mas ele está disposto a reconstruir o clube. Isso era um discurso que ele falava desde o ano passado, quando ele veio e falou assim, é muito difícil o momento que o São Paulo vive, a gente sabe os problemas que o São Paulo tem. O ano do São Paulo, ano passado, né, era para ficar no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, e ele sempre endossou esse discurso como ele endossou no começo da temporada. E aí chegou o Rafinha, que é um cara que é acostumado a vencer, e foi campeão a vida toda por onde passou, e não gostou do discurso, e basicamente, um cara que era para dar o respaldo pro Crespo foi fundamental na queda, né? Sim. Ao que parece. Não, eu concordo. É que assim, sempre me pareceu o Crespo, eu sempre falei várias vezes aqui, um cara muito consciente nas coletivas, sempre justamente que eu acho que nessa linha do que você falou, de um cara que estava disposto a reconstruir e entender esse momento do São Paulo. Então, por isso que eu acho que, assim, essas narrativas todas que foram criadas, tal, são várias. Você pode se pegar em qualquer uma. Eu não acredito em nenhuma delas. Pra mim é desculpa. Só falta agora fazer igual, acionar o modo Boto, né? Vazar um áudio dele falando assim. Então, pois é. Ô Pri, pra te liberar aqui, já agradecendo demais a sua participação, por vezes aí foi citado o nome de Roger Machado aqui pelo VS, pelo Wilsinho. É o nome que tá mais próximo, de fato, do tricolor paulista? Mais próximo, acho que é pouco, viu, Vitor? Ele já é o novo técnico do São Paulo, tá chegando em São Paulo agora, na cidade, vai assinar seu contrato. A tendência é que ele seja até apresentado hoje. O São Paulo tá tentando encaixar, né? A prioridade é assinar o contrato e o treino das 4 horas da tarde. Entre esse período, o São Paulo quer fazer a apresentação dele, então já tá tudo fechado, a não ser que alguém decida não assinar o contrato, mas ele tá vindo para isso já, para São Paulo. E aí, até um bastidor, né? Alguns nomes passaram
por esse rápido processo, né? Felipe Luiz, o Rafinha ligou para ele. Felipe Luiz não quer trabalhar no Brasil nesse momento, quer ir para a Europa depois da Copa do Mundo, esse foi o discurso. Fernando Diniz também foi um técnico contratado, mas o São Paulo entende e tem um pouco de insegurança pela grande rejeição e pelo período que ele já treinou, né? O histórico que ele tem no São Paulo. O São Paulo também chegou a entrar em contato com o Marcelo Galhardo, e aí eu vou pedir desculpa, eu não me lembro agora se é $1 milhão ou euros, foi por telefone. É o mais caro possível. Eu estava sem caneta. É o mais caro possível. E esqueci, mas ele cobrou isso de salário mensal, não cabe no bolso do São Paulo. André Jardine foi também um nome possível, mas muita rejeição da diretoria do São Paulo, e uma outra possibilidade era o Alan Barcelos, técnico do Sub-20, mas o São Paulo entendeu que seria uma decisão mais para agradar a torcida do que uma decisão de fato acreditar que ele está pronto. Então, juntando todos esses nãos do São Paulo, Roger Machado foi a opção mais viável pelo salário, por aceitar um contrato curto, até o final de 26, já conhecer o futebol brasileiro, enfim, e toda a facilidade que ele fez nesse processo correndo. E aí a gente deve ter aí a apresentação dele. São Paulo está tentando para hoje, se não der hoje, vai ser amanhã, e ele já vai ser o técnico do São Paulo no jogo de quinta.